Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à disciplina de Geologia e o nosso assunto serão os maciços rochosos. Essa aula foi dividida em duas partes. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre as principais propriedades e conceitos envolvendo os maciços geológicos ou os maciços rochosos, como também são chamados. E no segundo vídeo nós iremos falar sobre as classificações, os dois principais tipos de classificações para nos auxiliar nas principais obras de engenharia. Bom, antes de entrarmos no conceito e propriedades dos maciços, é interessante nós fazermos uma distinção do que é rocha e do que é maciço rochoso. Nós vimos lá no início do nosso curso que rocha era nada mais que um conjunto de minerais. Nós vimos isso lá nas primeiras aulas do nosso curso. E, diferentemente de maciço rochoso, sempre que nós falamos em rochas, e aí eu coloco dois exemplos, nós temos a ideia de que seja um material resistente, um material compacto, um material intacto, de grande resistência. Então, essa é a visão que nós temos quando nós analisamos um bloco ou um fragmento de rocha. Porém, analisem comigo essa imagem. Nós estamos vendo aí um paredão, esse aqui já é um maciço rochoso, e vejam que agora nós temos blocos de rocha, ou nesse caso um maciço completamente fraturado, cheio de falhas, como vocês podem ver aqui, diversas falhas em diversas regiões. E aí eu pergunto a vocês, esse conceito de rocha ser um material intacto, são, seguro e resistente, vale aqui? O que garante que este bloco de rocha aqui, por exemplo, não se desprenda e caia? Ele vai continuar tendo sua altíssima resistência, mas ele pode se desprender do maciço. Então vejam que nesse caso o maciço rochoso, que vai ser o nosso conceito, ele é diferente do que vem a ser a rocha. E é interessante já nós entrarmos em dois conceitos que vão compor o nosso maciço geológico ou o nosso maciço rochoso. O primeiro deles é a rocha intacta. Então a rocha intacta, ela nada mais é do que a rocha, eu vou deixar sublinhado aqui, é a rocha matriz do maciço. Ela é o meio contínuo do maciço com razoável resistência e baixa descontinuidade. Eu gostaria já de voltar aqui nesse slide para vocês verem. Então a rocha intacta é um meio contínuo. Então se a gente analisar, por exemplo, este bloco aqui, vejam que ele é um material contínuo, ele é homogêneo, ele é um bloco homogêneo. O que acontece é que vem uma fratura aqui e quebra a continuidade desse bloco. Essa fratura nós chamamos, tudo que quebra a continuidade da rocha de descontinuidade. Nós vamos ver isso mais à frente, mas pode ser uma fratura, por exemplo. Então, isso aqui seria, vou passar o pincel por cima, isso é a nossa rocha intacta. E aí nós temos a diferenciação da rocha intacta para, deixa eu subir a câmera aqui, o maciço rochoso. O maciço rochoso é o meio descontínuo. Rocha matriz é contínua, rocha intacta é contínua, maciço rochoso é descontínuo. O maciço rochoso é a rocha intacta mais, a descontinuidade. E essa descontinuidade pode ser as juntas, as falhas e as foliações. Então, isto aqui é o maciço rochoso. Ele é formado por blocos de rocha intacta, como vocês podem ver aqui, mais as falhas, que são as nossas descontinuidades. Então, quando a gente vai falando de maciço rochoso, não é só o bloco de rocha, nós estamos falando de bloco mais falha, mais fratura e por aí vai. Essa figura ilustra isso muito bem. Nós temos um maciço rochoso, vocês conseguem ver aqui, os blocos bem delimitados e as devidas falhas aqui, fraturas, que compartimentam esse maciço rochoso, certo? Isso também fica evidente na figura de cá. A gente tem blocos bem definidos e as falhas aqui,
que compartimentam este maciço geológico ou maciço rochoso. Fiquem à vontade para usar o termo que vocês acharem mais pertinente. Bom, e aí, na hora que nós estamos falando, vamos falar das descontinuidades, né? As descontinuidades, como nós já falamos, é tudo aquilo que interrompe a continuidade física do maciço. Então vejam aqui, eu tenho um maciço geológico, tenho uma fratura aqui, uma falha, tenho falhas aqui, ó. Essas falhas interrompem os blocos inteiros da rocha, interrompem que o maciço seja o que? Contínuo. Então nós chamamos tudo que quebra a continuidade da rocha de descontinuidade. E aí estão as foliações, as fraturas e as estratificações. Veja que nessa figura, por exemplo, ó, nós temos, na primeira, nós tínhamos fraturas bem definidas aqui, ó, um maciço bem fraturado. Aqui nós temos uma zona de falha tectônica, ó, duas falhas aqui, ó, bem claras, quebrando a continuidade do maciço. Se não fossem essas falhas, era tudo um paredão só, né? Seria tudo um único maciço, né? Então contínuo nesse caso. Inclusive, né, podem ser também as foliações que nós vimos lá nas rochas metamórficas, né, e até mesmo sedimentares. Esses planos aqui são zonas de fratura. Okay? Depois a gente vai ver que isso vai ter uma importância muito grande para as obras de engenharia. E aí vem também, né, um conceito importante, que é o efeito da escala, da obra na escala nos casos. Como o maciço, né, e aqui nesse desenho estou mostrando o maciço geológico, seja neste desenho aqui da esquerda ou da direita, nós estamos representando o maciço. Depende do que eu estou analisando. Se eu estiver analisando um ponto de interferência pontual, pode ser que eu esteja falando apenas de rocha intacta, como vocês podem ver aqui. Este pontinho, este círculo menor, ele é condizente à rocha intacta. Então, por exemplo, eu preciso determinar, vou passar um tubo, alguma coisa nesse maciço rochoso, mas vou pegar este ponto aqui, ó. Esse desenho, a parte, ele está representando todo o maciço, e esses risquinhos seriam as fraturas, falhas, foliações. Então, se eu fizer uma intervenção pontual aqui, eu não estou pegando nenhuma falha, nenhuma fratura da rocha. Então, quem que é importante neste caso? É a rocha intacta. A rocha que não foi alterada por nenhuma atividade ainda. Agora, vamos fazer de conta que eu preciso fazer uma intervenção aqui, ó. Preciso fazer uma intervenção neste ponto. Vejam que eu já peguei uma família de fraturas, que é o segundo caso. Ou seja, além de eu ter rocha intacta, eu tenho uma falha lá no meio. Então isso aí vai fazer diferença. O que eu quero dizer? À medida que eu vou aumentando o tamanho, a escala da obra em maciço rochoso, e vejam, isso aqui é um túnel em um maciço geológico, eu vou aproximando de qual solução, de qual abordagem, perdão, da última aqui, ó, que é o que? É um maciço extremamente fraturado. Então, se a gente pegar o túnel, seria esse círculo maior que vocês estão vendo aqui, ó. É o que? Um maciço muito fraturado. Então, eu tenho rocha intacta e tenho fraturas. E vejam aqui, eu vou dar um zoom. E como que eu determino essas resistências, essas falhas? Eu tenho aqui, por exemplo, né, um aumento de escala. Tenho as descontinuidades, que nós vamos ver, nós as agrupamos em famílias. E temos, né, a rocha San e suas devidas descontinuidades. Para avaliar a propriedade da rocha San, eu venho aqui na parte em que não tem nenhuma fratura e tiro uma amostra e determino a sua resistência. Veja aqui, ó, eu coloquei um ensaio de compressão uniaxial, que a gente vai ver o que é. Tenho aqui o valor de máxima resistência da rocha intacta, que é a rocha sem fraturas. E depois, se eu fizer a análise de resistência do maciço, o que eu vou observar, pessoal? Eu vou observar que a resistência é menor. Ou seja, essas fraturas,
elas são responsáveis pela diminuição da resistência do maciço. Então aqui mora vocês têm que ter bastante cuidado. Se você fizer uma obra, uma intervenção em um maciço rochoso, considerando apenas a propriedade da rocha intacta, você vai estar assumindo uma resistência muito grande. Se este maciço que vocês estiverem estudando tiver muito fraturado, olha só o risco que vocês estão assumindo de que o maciço tem uma resistência muito maior do que o que ele tem na verdade. Na prática, vocês estão trabalhando com isso aqui de resistência e ele aguenta isso aqui. Então, a chance disso vir a colapsar, de vocês terem um problema, é muito grande. Então, muito cuidado na adoção de parâmetros de projeto. Bom, e aí a gente tem como a gente avaliar, pessoal, a qualidade do maciço. Tem como a gente ir a campo, fazer ensaios e ver se o maciço é bom, se ele é ruim, se ele precisa de intervenção, ou se ele também não precisa de intervenção. Então nós podemos avaliar a qualidade do maciço através do que? Da resistência da rocha intacta, nós podemos fazer como a gente falou no slide passado. Podemos ver a orientação das descontinuidades, em termo bem vulgar, se ela está mergulhando, se ela está subindo, se ela é paralela, se ela é perpendicular. A frequência das descontinuidades, quanto mais descontinuidades, mais fragmentado é o maciço. Se essas fraturas ou falhas, se elas são muito abertas e até inclusive permitem preenchimento de material, que pode ser solo, pode ser outra rocha, pode ser vegetação. Como que essas fraturas são, fraturas ou falhas, se elas são retas ou se elas são onduladas, se essas fraturas elas persistem ao longo do maciço todo, se elas são concentradas em apenas uma faixa, e se tem água percolando por essas fraturas. Tudo isso vai nos dizer se este maciço, essas fotografias aqui, se estes maciços são ou não adequados ou se eles suportam uma determinada intervenção. Como vocês podem ver, esses trabalhos eu posso utilizar fotografias para ilustrar para vocês, mas eu só tenho essas informações se eu for a campo. Eu tenho que ir lá ver isso. Tem que ir lá depois de uma chuva, principalmente. Eu preciso ir lá ver no período de seca como estas fraturas estão neste período. Então, eu vou falar rapidamente de algumas delas. A primeira é a resistência a resistência da rocha intacta, que são geralmente determinadas por ensaios de compressão. O mais comum é nós irmos a campo, fazermos uma sondagem rotativa. Quem não viu ainda o vídeo de sondagens, volte lá no Moodle e assista o vídeo de sondagens. Lá a gente fala o que é sondagem rotativa, para retirada dos testemunhos. Esses testemunhos eles vão ser lapidados, vão ser moldados nos diâmetros corretos e submetidos a um ensaio de compressão uniaxial, ou seja, é um ensaio de compressão em um único eixo, por isso uniaxial. E aqui a figura mostra isso. A gente aplica força aqui, no eixo vertical, para verificar a tensão máxima que essa rocha vai aguentar sem se romper. Basicamente é isso. Mas como vocês podem ver, é um ensaio em que eu preciso ir ao campo, faço a perfuração, retiro a amostra, levo para o laboratório, construo o corpo de prova e faço o ensaio. Então, ou seja, é bem trabalhoso determinar a resistência da rocha sã. Ou eu posso também fazer isso a campo. E aí existe um equipamento muito utilizado, e isso é usado até na parte de materiais de construção da engenharia civil, que é o esclerômetro de Schmidt, que é esse material que parece uma caneta gigante, já ouvi essa nomenclatura, e ele é dotado dessa ponta, que o que ela faz? Ele aplica uma tensão na superfície e de acordo com a resistência ele te retorna um valor. Então como vocês podem ver, ele consegue fazer várias análises, mas porém é uma análise pontual. E inclusive você consegue ver
como por ele ser uma análise pontual, você consegue medir isso na descontinuidade da rocha. Então você põe ele lá na fratura e vê a resistência da própria fratura, nesse caso. Bom, e aí tem como a gente classificar, pessoal. Classificação aqui da Associação Internacional de Mecânica das Rochas, vejam, que a gente consegue aí classificar de acordo com a resistência em megapascal. E aí eles chamam de R0 até R6. Então R0, uma rocha que tem 0,25 a 1 megapascal. Geralmente são rochas muito fracas ou muito intemperizadas. Descrição, extremamente branda, ou rocha fraca. E a gente consegue marcar ela com a unha, para a gente ter uma noção de escala de resistência. Uma rocha que tenha, por exemplo, resistência a 250 megapascal é uma rocha já extremamente resistente. As amostras somente são lascadas com golpes de martelo, para vocês terem uma ideia de como é difícil fragmentar essa rocha. Depois deem uma olhada nessa tabela com mais calma, para vocês terem mais informações aí. Além da rocha SAN, nós vamos falar agora das descontinuidades, em que nós precisamos no primeiro momento definir a orientação dessas descontinuidades. Vejam que a orientação das descontinuidades ela passa pelo conceito de famílias. Então o que a gente observa? Que essas famílias de descontinuidades, pelos processos tectônicos, nós temos a compartimentação do maciço geológico aqui. Nós temos, e essa compartimentação do maciço geológico, ela segue linhas bem orientadas. Então, se a gente olhar aqui nesse exemplo, nós podemos ver que este maciço, ele tem descontinuidades que aqui ele chamou de 2, mas que elas percorrem em qual sentido? Elas percorrem aqui, elas entram aqui, deixa eu apagar aqui só um minutinho, fazer novamente. Elas fazem o que, pessoal? Elas vêm aqui, vocês têm uma família de descontinuidade que ele chamou de 2, mas ela tem essa direção aqui, Nós temos uma outra família de descontinuidade que é a 1, que é isso aqui, e ela se repete aqui, vejam só, ela se repete aqui. Então, como essas descontinuidades elas seguem, nós chamamos isso de famílias. Então vejam, essas aqui que eu desenhei por cima são a primeira família de descontinuidade. Aqui no sentido, neste outro sentido, nós temos uma segunda família de descontinuidade. Nós temos uma terceira aqui, horizontal. Então aqui nessa figura nós temos 3 famílias de descontinuidade. Não é uma descontinuidade. Vejam que são vários planos de fraqueza. A 3 aqui, a família 3, veja que tem uma em cima, uma no meio, uma embaixo. São esses planos que cortam a rocha. Então vejam que isso nós damos o nome de famílias de descontinuidade. E para determinar a direção, nós colocamos, medimos isso no campo com uma bússola, determinamos o azimute e a direção de mergulho para definir quais são as orientações dessas famílias de descontinuidade. Então vejam aqui nessa figura, apesar dela estar muito poluída com informações, olha só aqui, é um maciço rochoso bem fraturado. A gente tem aqui, uma descontinuidade, aqui, outra descontinuidade. Então vejam que elas estão na mesma direção. Então isso são essas duas fraturas são da mesma família de descontinuidades. Aqui, a gente já tem outra, também da mesma família de descontinuidade. Se a gente considerar essa clivagem aqui, na verdade essa xistosidade, nós temos aqui uma segunda família de descontinuidades. E por aí vai. Tem maciços rochosos aí com N famílias de descontinuidade. Quanto mais famílias, mais fraturado, pior vai ser a qualidade desse maciço. Isso a gente vê nos próximos vídeos. Além disso, já vem esse assunto que é a frequência das descontinuidades. Quanto mais descontinuidade, menores vão ser os bloquinhos de rocha intacta do maciço, e com isso a sua resistência será menor. Veja aqui, por exemplo, isso aqui é uma família, essa aqui é outra.
Então, compartimentou quem? Este bloco aqui. Quanto mais frequentes as famílias de descontinuidade, quanto mais famílias, menores vão ser esses blocos e pior será a resistência do maciço. E aí, nós podemos avaliar isso de acordo com o espaçamento. Vejam, espaçamentos assim, descontinuidades com mais de 200 centímetros de distância uma da outra, nesse caso, se essa aqui, ó, essa de cá for 200 centímetros distante dessa, nós temos descontinuidades muito afastadas, e aí os blocos serão maiores. Podemos avaliar ainda pela frequência por metro. Então, tem menos de uma fratura por metro de maciço, esse maciço ele é ocasionalmente fraturado. Ao passo que em 1 metro eu tenho mais de 20 fraturas ou falhas, já é um maciço extremamente fraturado aqui. Quanto mais famílias em um menor espaço, ou seja, quanto mais famílias em um maciço geológico, mais fraturado ele é. Bom, nós temos ainda a abertura do maciço, que vai ser a distância, a largura da descontinuidade. Então vejam aqui. Aqui nós temos nesse exemplo, aqui nesse esboço, uma família de descontinuidade, na verdade uma descontinuidade, e aqui a mesma descontinuidade, só que com uma abertura diferente. Essa abertura ela é muito importante porque ela vai ser importante para percolação de água e para preenchimento. Vejam aqui, ó, exemplos, né, de aberturas de fraturas. Isso pode ser por juntas de dilatação, por intemperismo físico. Em algumas delas vocês conseguem ver, inclusive, o preenchimento com outro material que pode ter sido depositado ali. É necessário verificar esse material de preenchimento. Será que esse material de preenchimento ele sela a rocha? Se sela, perfeito. Mas será que esse material de preenchimento ele sustenta vegetação, como a gente pode ver aqui? Vegetação geralmente está associada à raiz. E a maioria das plantas, em seu processo de enraizamento, produz ácido que ajuda a quebrar, né, a diminuir a qualidade do maciço. Então tudo isso tem que ser avaliado. Outra questão importante, como que é essa fratura, essa descontinuidade? Ela é lisa ou ela é ondulada? E vejam, isso faz muita diferença. Aí eu coloco alguns exemplos para vocês. Isso vai fazer diferença, por exemplo, no rolamento de blocos. Vamos analisar aqui, por exemplo, esse elemento aqui, ó. Se essa família aqui, ó, se essa descontinuidade for muito rugosa, essa rugosidade faz o quê? Ajuda a segurar a rocha, mesmo ela estando, se ela não tiver mais presa ao restante do maciço. Se essa descontinuidade for lisa, ela vai deslizar aqui, ó, com muito mais facilidade. Parece ser uma coisa boba, mas é extremamente importante quando se trata de maciços geológicos. Outra, persistência da descontinuidade. Essa descontinuidade, ela persiste ao longo de todo o muro, todo o paredão, de todo o maciço geológico, ou ela é esparsa, como vocês podem ver aqui na letra D? Ah, tem uma fratura aqui e ali, não é contínuo. Isso também faz diferença. Vejam aqui, ó, o maciço tem fraturas e vejam que em determinada porção aqui, ó, ele está bem mais fraturado do que lá em cima. Então, isso é importante a gente analisar. Nesse caso aqui, já o maciço completamente fraturado. Não tem muito o que fazer nesses casos. E outra questão importantíssima, pessoal, é a percolação de água. Será que sai, que mina a água dessas fraturas? E aí mora um aspecto importante, né? Se sai água dessas fraturas, pode ser que essa água esteja lixiviando e deteriorando a qualidade da rocha, ou pode ser até que esta água seja fuga, por exemplo, de algum outro local. Nós demos exemplos lá atrás de barragens de acumulação de água que não conseguiram acumular água por causa de problemas de fundação. Então, uma inspeção visual resolveria muito bem esse problema. Então, vejam aqui, né, vocês estão vendo um talude
rochoso, né? Base rochosa com solo por cima, um talude bem alto, bem elevado. E vejam que na base da rocha há surgência de água. Vocês veem aqui que está brilhando aqui e muita água. Isso aqui, pessoal, é uma ferrovia. E aqui do lado há um túnel, para vocês terem ideia da dimensão desse problema. O que acontece aqui? Como a parte superior é solo, chove, a água infiltra e entra na rocha. Essa rocha tem fraturas que podem ter sido provocadas pelo processo exógeno, modelagem de relevo, mas podem também ter sido ocasionadas pelo processo de detonação. A gente consegue ver aqui, ó, algumas famílias de fraturas, vejam aqui, ó, e a gente vê uns riscos na vertical. Esse risco na vertical, pessoal, isso aqui não é fratura. Isso aqui são os furos que eles utilizaram para passar os explosivos, tá? Não confundam isso com fratura. Então, em algum momento, a gente não sabe se isso foi porque o maciço é fraturado mesmo ou se foi para o explosivo. A água infiltra e está saindo aqui. Se a gente analisar lá, é a mesma imagem. Nós temos aqui um emboque, né, uma entrada de túnel, com água não só escorrendo pela superfície, mas aflorando pelo maciço rochoso, o que é um problema. Se a gente olhar aqui, por exemplo, esse outro lado aqui, a gente tem uma surgência bem maior de água. A água, a partir do momento que ela percola, ela pode estar lixiviando sais e deteriorando a qualidade da rocha. Lógico que é uma taxa muito menor do que quando a gente pega uma temperização superficial. Mas isso é uma questão muito importante para que nós possamos pensar, né, e até mesmo remediar no caso desse talude. Em um primeiro momento seria um talude em que tem que se ter uma atenção redobrada, porque pode ser que após vários ciclos chuvosos seja necessário fazer uma intervenção aqui. Bom, outra coisa que a gente pode analisar, nós já falamos, é o número de famílias. Quanto mais famílias de descontinuidades, mais fragmentado, pior é a qualidade desse maciço. Bom, nesse vídeo, então, né, resumindo aí, nós falamos das principais qualidades, falamos da diferença entre rocha e maciço rochoso, falamos das principais propriedades com o conceito de rocha intacta e de descontinuidade. E a partir daqui, né, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre como classificar se o maciço é bom ou ruim com base nesses critérios. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o fim e até a próxima. Meu muito obrigado.